Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 566, Bia Fiorotto, tudo bem? Completamente doutorizada, tudo bem. Ah, Del Toro, nosso amor, vamos falar de Frankenstein, adaptação da vida, né, de Guillermo Del Toro, segundo ele próprio. É o filme que estreou agora, com estreia limitada nos cinemas, no dia 23 de outubro de 2025. Eu e Bia Fiorotto falamos, vamos ver no cinema, assim como Deus concebeu. Exato. Né? Mas tem estreia mundial na Netflix, chegando aí no dia 7 de novembro, tá? Tem aí. Então, estará lá para todos. E já falamos de Guillermo Del Toro aqui no Cinemático 338, quando a gente falou da série dele para Netflix também, o Gabinete de Curiosidades do Guillermo Del Toro. Certo? Eu queria saber uma coisa, eu queria fazer uma investigação ao vivo. Toda vez que eu vou procurar se um diretor já foi falado no Cinemático, eu acesso o arquivo de pautas do Cinemático, que inclusive é de antes de eu ser apresentadora, desde os primórdios. E aí eu boto o nome do diretor lá e aparece. Eu botei o nome do Guillermo Del Toro e apareceu que vocês já tinham feito uma pauta do Pinóquio, mas esse episódio não saiu. O que aconteceu? Do Pinóquio teve de A Forma da Água, tá? A gente gravou em 2018. Tá? Esse episódio teve. É o Cinemático 31. Olha aí. Agora, o Cinemático de Pinóquio, acho que não teve não, porque foi essas porque era estreias Pinóquio e o Avatar da Água. Junto, né? E esse lance de fim de ano, assim, né? Quando a gente no Cinemático já tá mais pra lá do que pra cá. E vocês limaram querendo o Pinóquio, já botaram... Isso, morreu. Tá, Pinóquio ficou. O jogaram na estrada. Tem que entender porque ele é latino que nem nós. Isso, tem que entender. Tá tem bom. que, se estrear filme assim agora, outubro, legal pra nós. Agora, aquela última semana do ano ali, Guilhermo, vai ficar difícil, Pinóquio viu? foi meio Natal, né? Foi. Então, complicou pra nós. É isso, mas Gui, tamo de volta. Então é isso, mas antes... Eu tava bebendo água, mas antes... Olha só! Siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá? Inclusive tivemos enquete essa semana lá para escolher o segundo filme da semana, então Sim. Nossa audiência participou. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, deixe seu comentário, enfim. O biscoitinho que o algoritmo pede é bom pra gente, tá? E então, a gente pede também. Isso. Isso. Agora eu tô gostando de... Fala. Não, quero elogiar nossa audiência que está atendendo ao nosso chamado, tá comentando, tá participando, dando joinha, trazendo opiniões. Então, é isso. O que você ia dizer, Bia? Eu ia dizer que queria lembrar o pessoal que a gente tem uma promessa, né? A gente tem... Eu não queria te lembrar disso. Milhares de ouvintes aos quais nós somos muito profundamente gratos. Exato. Mas essa audiência não se reflete no número de seguidores. É normal, tá? Porque a gente sabe que tem a coisa que é casual, nem sempre você gosta de usar suas redes pra isso. Mas, se tocar no seu coração, se a gente chegar em 10 mil seguidores no perfil @cinemáticopod até dia 1º de dezembro, 23h59. Então tem um pouquinho mais de um mês aí. E a gente sabe que vocês estão aí, que vocês não seguem, porque, tá com o celular no ônibus, não vai tirar agora. Mas lembra, cresceu bastante, hein? Desde essa campanha aqui, aumentou. Cinemático pode, convide seus amigos, chame sua mãe para seguir o Cinemático. Eu prometo a vocês um ensaio de blogueira para comemorar os 10K comigo e Carlos Merigo. Bia, o que é um ensaio de blogueira? Cara, é o ensaio mais em seu estado puro de blogueiragem, que é pra comemorar seguidores. A gente vai segurar um balão, aquele balão assim, 10K. Balão metalizado. Tá, a gente vai fazer caras e bocas. O Merigo vai usar... que você vai usar? Figurinos? Não sei, figurinos interessantes. A gente vai posar e vão ser fotos que a gente vai ter aí pro resto da vida. Vou mandar fazer um pôster e colar aqui na porta de casa. Vamos usar figurinos de Wicked?
Você é Elfaba ou você é Glinda? Você é Elfabo, né? É Elfaba, com certeza. Perfeito. Só não posso ficar de verde porque é contra a minha religião. Ah, tá ótimo então, perfeito. O corintiano não quer usar verde, mas ele quer ser a Elfaba. Isso, exatamente. Tá ótimo, pessoal. Com essa eu deixo vocês pra imaginar a cabeça do palhaço como é que tá agora em outubro, tá bom? Siga, se não por vontade, por pena, @cinemáticopod em todas as redes sociais. Muito bom. Então é isso, vamos pra pauta? Vamos! Pauta! My maker told his tale. And I will tell you mine. I remember pieces. Memories of different men. And I saw it. Your name. Victor Frankenstein. Guilherminho, meu amor. Caras, assim, já falamos do Guilherme Del Toro. Vocês já estão ligados. Eu vou fazer o famoso geral. E eu quero entrar Geralzão. numa coisa dele que eu conversei, que eu descobri hoje. Que eu tô apaixonado. Vamos lá. Então, cineasta mexicano, ele tá com 61 anos agora. Ele dirige, escreve, produz, sapateia desde os anos 80, mais ou menos. Mas você conhece o trabalho, provavelmente por Labirinto do Fauno, Hellboy, Forma da Água, que a gente falou aqui, que ganhou Oscar, o Pinóquio, de 2022, e vários outros, tipo Pacific Rim, né? Que do nada era um filme do Guilherme Del Isso, Toro. Foi mesmo, é verdade. Colina Do nada. Escarlate, tudo mais. Só que assim, estava lá no IMDb dele e descobri que ele tem essa veia gamer, né? Tem. E aí, conversando com o meu respectivo, Caio Teixeira, eu descobri uma coisa muito interessante. Então vamos por partes. Em 2010, o Guilherme Del Toro quis criar um jogo, uma franquia, que ia se chamar Insane. Que, de acordo com ele mesmo, ia fazer a gente questionar nossos valores morais a cada ação. Ia ser, como eu falei, uma trilogia, mas o estúdio responsável pelo projeto faliu. Tá. E faliu o projeto junto, ele meio que deixou pra lá. Aí tem uma outra coisa, que existe uma amizade muito fofa entre Guillermo Del Toro e Hideo Kojima. Cara, esses dois juntos, deve ser... Cara, E o Kojima esteve em São Paulo, né? Aqui agora pra BGS. Ele Isso, e cara, brasilizou total, né? Ele foi pro Levaram Beco pra do comer Batman. coxinha, Foi. Foi. Que loucura. É que nem o Paul McCartney que tá em São Paulo, vai bicicleta no Parque Buenos Aires. Assim. Isso aí. Escuta, isso aí. Hideo Kojima, entre outras coisas, criador da franquia Metal Gear e muitos outros sucessos. O Kojima é muito fã de cinema. Muito fã mesmo, como dá pra ver, inclusive, nos próprios jogos que ele faz. É e verdade. aí, em uma conversa pro DICE Summit de 2016, que são 48 minutos da arte do bromance, pesadíssimo, tá? Tá no canal da Variety e eu recomendo que vocês assistam porque cara, delicioso. Só que assim, enquanto nessa entrevista eu tava vendo, e aí o Kojima fala que a primeira vez que ele se surpreendeu muito num filme do Del Toro foi quando... E eu vou pedir pro Gabu colocar aqui agora, porque ele desenhou na palma da mão olhinhos e fez como faz aquele personagem do Labirinto do Fauno. Assim, pessoal. E aí todo mundo faz... Oh! É maravilhoso. Por conta dessa amizade, o Del Toro aparece em Death Stranding, que tem duas edições, 2 jogos, né? Já. Ele aparece como um personagem mesmo, sem crédito de roteiro, sem direção, é só pela farra. E aparece E bem, o tá? Del Não é pontinha, não. Ele tem personagem... boa participação no Death Stranding. E você ele falou faz do ele amor mesmo? Faz ele mesmo. Ah, não sei. Não, é um personagem. Não sei que nome que aparece no... Mas é ele inteiro, ele lá. Você É ele.
Você Guilherme Del Toro jogando. como César. Tá. Isso, exato. E você falou do amor do Kojima pelo cinema, e todos os jogos, não sei, mas o Death Stranding, que eu adoro, é só a galera um monte de ator pra Norman fazer, Reedus, né? Todo mundo. Tem a Margaret Qualley, tem... Ah, que legal. Ele só bota essa galera lista A de Hollywood pela farra. Você falou da farra? Farra, É é a isso. graça, né? Fazendo uma loucurinha aqui, vem aí, O galera. jogo é apenas um detalhe. Enfim, em Isso. 2014, uma demo que o Caio me falou que tem gente até que chama de projeto, nem de demo, de um jogo de terror fez um baita sucesso. A febre foi tamanha que eu também joguei. Chamava-se Silent Hills PT. E o PT, hein? E o Lula? E o PT, Fez aniversário Lula hoje, quando estamos gravando. Feliz aniversário, presidente. Obrigada por tudo. Enfim, esse jogo é uma parceria do Del Toro com o Kojima e era pra ser um projeto maior de Silent Hill que acabou sendo cancelado porque o Kojima saiu brigado da Konami, né? Parece que foi feio o negócio lá. E aí, enfim, cancelou o projeto, cancelou tudo. E aí, por essas e outras, de sempre que o Del Toro tenta fazer coisa de game e dá errado, que ele que falou que não faz mais porra nenhuma. Ele se chamou de albatroz do mundo dos videogames. Não faço mais nada, não insista. Não encham o saco. É isso. Dó. Até a hora que o Kojima, né, resolver botar ele chegar outra pra coisa. ele... Vamos, Gui, Tá por favor. É isso. E aí é uma amizade que, cara, que língua que eles falam, né? Porque é o inglês com sotaque mexicano e o inglês com sotaque japonês. Não, sendo que o Kojima nem fala, né, inglês. Ele bota fala mal. Ele fala mal. Eu estive... O podcast não é sobre o Kojima, gente, desculpa, mas aqui essa união... Mas é muito essa legal amizade essa união, realmente é muito boa. Eu vi... Lá de novo, né, o babaca. Lá no South by, esteve o Kojima lá vendendo o Death Stranding 2, né, uma grande propaganda da sequência do jogo. Ele não falou uma palavra em inglês, tinha só o cara lá, o grilo falante atrás dele. Ele falou japonês o tempo todo. Então ele não se arriscou, não. O Caio me contou Imagina que a comunicação. Que ele certamente, tipo, ele falou, ele entende inglês e ele só não deve querer falar mal inglês na frente das pessoas, mas... Eu imagino que pra eles terem tamanha amizade, eles... Ou deve eles falar vão um também com o outro. escrevendo. Enfim, vamos... Grupos de WhatsApp que eu gostaria de frequentar. É isso. Totalmente. Bom, pra você, ouvinte incauto que não sabia, que é talvez muito novo ou muito distraído, como eu já disse aqui outra vez... Ou sua escola não fez o trabalho, né? Acontece, não fez o trabalho, só leu o resumo do ChatGPT? Isso aí. Porque a escola geralmente pede pra você... não sei se no Brasil, né, mas... Não, mas no meu colégio teve. Teve, né? Eu sei, eu lembro também, no meu colégio teve. Mas acho que deve ser muito mais leitura obrigatória pra inglês, né? É verdade. Pra inglês ver. Que é Frankenstein, é baseado em um livro famosérrimo da gatésima Mary Shelley, que o nome original é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Foi publicado em 1818. Ela escreveu quando ela tinha 18 anos. Tá? 18 aninhos. E é simplesmente o livro, a obra mestra da ficção científica, né? A ficção científica não existia até então. Tudo era baseado em coisas, né, místicas, né, ou, sei lá, paranormais, enfim, coisas dos deuses. E ela escreveu uma história baseada em conceitos científicos. É isso. E ela abalou Bangu, né? Basicamente. O livro já caiu em domínio público há muito tempo, então tem 1 milhão de edições brasileiras para você ler o original, vários tipos de tradução diferente. Cabe a você fazer essa pesquisa se você tiver vontade de ler. Eu recomendo já uma versão. Qual que é a versão? Se você for lá no... Merigo Speak, né? É isso. Se você for lá na Goodreads, você vai lá, tem mais de 4.000 edições cadastradas lá no aplicativo. Tá ótimo. Eu li uma versão que é da nossa amiga Darkside. Eu amo eles demais. Eles têm o selo Macabra, né? Que é uma edição grandona, assim. Eu podia até estar com ela aqui agora, mas infelizmente tá lá embaixo. Uma edição grandona, assim, que tem o prefácio do Stephen King, que é a terceira vez que ele faz. Ele, inclusive, brinca com isso. Eu já escrevi várias vezes sobre esse livro. Já falei. Já falei. Se você quiser ver o que eu falei, vai lá ler.
Então ele até zoa com isso, e tem ilustrações de um artista gráfico, que eu infelizmente não lembro o nome, mas ele é famoso também. Então recomendo essa edição, tá bonitaça pra você ter, capa dura, enfim. Muito Compre, bom, tá? nossos Da amigos da Darkside Darkside, Books. que isso não é uma publicidade Não é uma velada, publi, mas não é, que a gente gosta Darkside, mesmo. quando vocês quiserem, a gente quer também, tá bom? Isso aí. Aproveitando o ensejo, o marido da Mary Shelley, o Percy Bysshe Shelley, foi escritor também e é autor de uma outra referência que aparece no filme, que é o poema Ozymandias. Que é outro nome de um dos melhores episódios de série de todos os tempos, que Isso, é justamente o Ozymandias do Breaking Bad. E também é o nome do gato do nosso amigo Gabriel Suquito. Belo nome. Belo Então, nome. É Gostei. isso, ó. Imagina. Como o Merigo falou, né? Imagina, 4.000 edições das que são registradas, né? De filme, de livro. E aí, pra que fazer mais um filme dessa história? Porque também, de tanto que existe livro, existem tantos e tantos filmes tão icônicos ou engraçados, ou adaptações que pegam o conceito do Frankenstein e levam pra outro lugar. É verdade. As listas... O Pobres Criaturas, eu tava lembrando dele esses dias, Pobres né? Que a gente gravou. Apareceu no meu feed do TikTok um filme chamado Frankenhorror, que é a Frankenputa, assim, traduzindo. Que é super legal, e inclusive tem várias cenas que eu acho que tem a ver com Pobres Criaturas ali também, então... Eu acho que tem muitos filmes que se baseiam nessa história, mas acho que o filme que deu a cara de Frankenstein que a gente conhece, é aquele de 1931, né, que tem o Boris Karloff como... Que é o Frankenstein com aquela cabeça quadrada, né, aquele os dois pregos isso. Aqui no exatamente. pescoço. Acho que virou... Apesar de não ter nada a ver com o livro, basicamente, é uma levemente inspirado, né? Acho que é o personagem que ficou gravado na mente das pessoas, né? Exatamente. E aí, as listas na internet que eu fui procurar, elas resumem em tipo, melhores 25 filmes do Frankenstein pra você assistir. Então, se o resumo já é desse tamanho, enfim... E aí o próprio Del Toro escreveu com as suas próprias mãozinhas de Guilherme Del Toro o motivo para fazer mais um filme de Frankenstein. Ele escreveu um artigo muito legal pro The Atlantic. Recomendo muito. Se você não fala inglês, o tradutor do navegador já te resolve. É muito legal ver uma pessoa escrever assim sobre o próprio trabalho. Ainda mais sendo uma pessoa legal, no caso, né? E aí ele começa dizendo que conhecer que nos dá medo é conhecer a nós mesmos. E diz que é no gênero do terror que mora um dos últimos refúgios espiritualistas nesse mundo materialista. E aí ele vai seguindo, vai contando que ele teve acesso a livros de terror desde muito pequeno, e ainda criança ele se apaixonou completamente por Frankenstein, ficou maluco. Segundo ele, né, como o Merigo falou, foi escrito pela Mary enquanto ainda era adolescente, né, tinha 18, então uma criança lendo essa loucura que praticamente outra criança escreveu, né. E aí ele fala: fui capturado pela forma epistolar que Shelley escolheu escrever porque dava a sensação de que era tudo muito imediato. Fui tomado pelo senso newtoniano de abandono e o horror absoluto de uma vida sem propósito. Essa é a dor suprema nesse livro. A tragédia não precisa de nenhum vilão. E aí ele foi falando sobre como o encontro da criatura com o Victor Frankenstein no final é um encontro de um deus árido, seco, com um homem abandonado. E ele afirma que o Frankenstein é a mais pura das parábolas, funcionando como uma história direta e também como uma história simbólica. E aí, para ele, Mary Shelley usa a estrutura gótica para contar uma história não sobre a perda do paraíso, mas a completa ausência dele. Tá bom. Ele é obcecado por Frankenstein desde que ele aprendeu a ler, basicamente. E desde 2007 ele tem um projeto para fazer esse filme. E aí ele já chamava de versão newtoniana, que eu pesquisei, que ele falou, né, que era um sentimento newtoniano, agora falou de versão newtoniana, é em referência às obras de John Milton,
que é um autor inglês, e miltoniano geralmente tem a ver com uns aspectos da escrita dele, que são grandes lutas contra o próprio destino e profundos dilemas morais. Então, sim, tem até, acho que no livro da Mary Shelley tem até citação ao John Milton em algum momento, nas notinhas de rodapé lá, eles vão colocando, isso aqui é uma referência a tal coisa e tal. Perfeito. Então, ele já sai dali um pouco. Tem tudo a ver. Bem, o tempo passou, a produção passou por um monte de problema de elenco, de greve de roteirista de 2007 a 2008. Por um período ele queria que o Doug Jones, que é o nosso do Labirinto do Fauno, ele é o Saru também, do Star Trek Discovery. Ele tá fez a Forma d'Água, né, também. Fez a Forma d'Água, ele tá no What We Do in the Shadows, a série também, enfim. É o cara que sempre vai usar uma maquiagem foda pra fazer os próprios personagens. Quase que ele foi o Frankenstein também. Ele teve problema de dinheiro. A criatura era pra ser outra, né? Diz que o Jacob Elord aí foi escalado de última hora. Eu não vi, eu não... Eu ouvi dizer... Ih, dizem as más línguas? Era você? É por isso que você sabe? Exato, seria eu. Entendi. Aí por questões contratuais... Aí eu não pude, aí eu falei, tem que ser um cara bem parecido comigo, né? Aí foi o Jacob Elord. Perfeito. Isso. Cara, que linda essa história. Gostou? Gostei. Enfim, e aí ele também teve problema de dinheiro. Ele queria fazer 2 filmes primeiro, porque ele queria... Caralho, tudo que eu quero fazer não cabe num filme só, vamos fazer em 2. Enfim, o tempo foi passando. E em 2020, ele assinou um acordo com a Netflix, né? Com todas as produções. E a Netflix olhou e falou, meu amigo, vamos lá? Vamos fazer acontecer? Eu ouvi ele falando, alguém perguntou pra ele sobre, você que é um tão defensor do cinema, da arte, não sei o quê, fazendo filme pra streaming, e as pessoas não vão no cinema. Ele falou, vai tomar no cu, né? Ele poderia falar isso. Não, ele falou assim, cara, eu quero que as pessoas vejam os filmes no cinema, mas quem tá me dando dinheiro pra fazer meus filmes é a Netflix, então o que eu quero é contar minhas histórias. Então eu vou fazer filme pra Netflix, sim. É isso. Basicamente era o resumo. É isso. Do que ele falou. Muito bem. Enfim, a Netflix, então, mais uma vez, olhou e falou, vai fazer seu filminho, vai fazer Frankenstein quanto você quiser. 2 filmes, já não sei, né? Vamos pensar. Ele dá as entrevistas falando que ele desistiu de fazer 2 filmes porque ele gostou muito mais da ideia da gente ver as 2 perspectivas no mesmo filme. A gente não sabe se foi ideia dele ou se foi algum executivo da Netflix falando, então, 2 não dá. Mas, seja como for... Ele queria fazer 2 filmes pra dividir ele queria dividir. A história? Porque no livro é dividido, né? Você tem a parte do Victor, depois você tem a parte da criatura, que daria pra você fazer. Mas, de novo, como o Bia Fiorotto sempre lembra, a frase do nosso vovô Scorsese, né? O empilhamento. O empilhamento das coisas. O empilhamento das coisas tem que pesar. Pois é. Então, tem essa parte aí. Pra finalizar, pra Variety, ele falou que ele sempre se viu na figura da criatura. Então, também por isso, essa história fisgou ele desde muito cedo. E aí ele disse, mesmo que exista uma dor que é passada de geração em geração na sua família, você tem a oportunidade de curá-la. Você pode ouvir e aprender com ela. E também gosto da ideia de que a beleza não é algo que está naquilo que as pessoas veem como bom ou bonito, mas na pureza da existência em si. Muito bem. Sinopse. Essa sinopse é do IMDb mesmo. Acho justo. Um cientista brilhante, mas egocêntrico, dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso que acaba levando à destruição do Criador e de sua trágica criação. Repercussão. Rotten Tomatoes, 86% de aprovação da crítica versus 95% do público. Letterboxd, 3.8 de 5. Metacritic, 78 de 100. É importante dizer que assim, o filme ele vem passando aos poucos, né? Acho que estreou no Festival de Veneza, tá na Mostra de São Paulo, né? Muita gente viu na mostra. Agora teve essa estreia limitada. Então, assim, as pessoas que estão muito afins, são fãs e tal, cinéfilas, estão indo atrás dessas sessões para assistir. E aí ele vai chegar na Netflix, né, em novembro, e aí abriu a porteira, vamos ver como é que vai ser essa
essa repercussão. Da crítica não deve mudar, né? Porque a crítica já A maior teve parte acesso, já viu. Mas vamos ver as notinhas do público, que no Rotten Tomatoes tá bem alta, né? 95%. E Letterboxd 3.8. Hoje é 27 de outubro. Se mexer, se você estiver ouvindo aí no futuro, compare. Isso, saiba disso. Agora, antes da gente continuar, gente, é um filme muito cinema, tá? Se vocês conseguirem ver no cinema, eu apoio total esse esforço, tá? Mas a minha televisão é enorme. Cara, show, mas tá? Se você puder, não é isso, realmente, se você puder, é o ideal. Mas enfim, custou de acordo... A gente vai falar sobre isso, você ouvinte que ainda não viu, acho que vai ser convencido de que você deve ir no cinema. É isso. De acordo com o próprio Del Toro, custou 120 milha pra fazer. Carinho, né? Vejo esse dinheiro lá. Vejo, totalmente. Vejo esse dinheiro lá. Usou. Mas carinho. Usou. Tá caro, né? Enfim. A gente não tem informação de bilheteria desse lançamento limitado, porque a Netflix não quer falar. Então tá bom, então. Então e é uma estreia, né, Bia? Que a gente sabe que eles fazem só pra cumprir tabela. Isso, pra ir pro Oscar. Exatamente, concorrer prêmio, porque por eles mesmo talvez nem fizesse, né? Exato. Então, não vamos ter esses números. E aí tem uma conversa que tá rolando aí, que eu já queria falar da repercussão. Me interessa. Conversei. Vou te falar o que aconteceu. Tem gente achando que o Del Toro, essa sua versão, mudou demais a história pra alguém que ama tanto assim o livro original. Ué, não era apaixonado pelo livro? Total. Muito engraçado, né? Incluindo o detalhe do final, que muda tudo. A gente pode falar sobre isso nos spoilers. Eu tenho uma lista aqui de mudanças que na hora dos spoilers a gente pode explanar pra conversar. E é isso. Eu saí da maneira que você relatou agora, foi assim que eu saí do cinema. Mas não gostava tanto. Exatamente. Não era Frankenhead? Isso, exatamente. Frankenlover? Por quê? E aí eu saí muito assim, cara, por quê? Quais os motivos? Será quais o impacto que tem essa mudança e tal, né? Fiquei um pouco nessa pira depois da sessão. Inclusive porque tem um filme de, acho que é 92 ou 94. 94, que é o Frankenstein de Mary Shelley. Exatamente, que é do Kenneth Branagh. Que ele é bem fiel, tem algumas mudanças, mas ele é mais fiel ao livro do que esse próprio filme do Del Toro. Só que, obviamente, né, não tinha toda essa elegância, né, e beleza que o Guilherme Del Toro traz. Não tinha tanta manga bufante, assim. Não tinha. O filme é bem mais acelerado, assim, né? Mas, enfim, se você for comparar a fidelidade ao livro, talvez dá pra dizer. Mas fidelidade ao livro é virtude? Boa! E com essa, Bia Fiorotto... Vamos sem spoiler? Vamos lá, sem spoilers. Primeiramente. Posso começar, Bia Fiorotto? Pode. Tá. Que eu estou num momento completamente frankensteinizado da minha vida, porque assim, eu saí do cinema questionando bastante coisa, mas ao mesmo tempo, desde então, não consigo parar de ver o filme, tenho inclusive vontade de voltar no cinema para ver antes que saia, porque a primeira coisa, né, que a gente vê na tela é o jeito do Guilherme Del Toro de fazer, né, visualmente brilhante, como sempre ele é criativo, né, na sua criação, no seu design de produção. Então tem um visual de cair o queixo ou o braço, né, literalmente. O braço, queixo, então, o pé. Isso, tudo que ele cria, cara, você falou, é gótico de verdade, né? O laboratório, não é gótico suave, não, né? Não é nada suave. As roupas, cara, que figurino, né? Que uso de vermelho que ele sempre faz muito bem. Pessoas que morrem, o caixão que as pessoas são enterradas, que coisa linda, né? E ao mesmo tempo assustadora. Não, e a pecinha de anatomia, que também é de porcelana da mão dele, só isso? Só é muito, cara, assim, é um nível de direção de arte de altíssimo nível, é pra qualquer um que é ligado em visual ficar embasbacado. E, assim, quando você vai comparar livro e filme, mais uma vez, aqui é uma experiência sensorial, é um audiovisual, então, obviamente,
que, cara, não é pra ser... o livro da Mary Shelley, né, é todo em cartas, né, epistolar, são cartas escritas, então as pessoas estão o tempo todo falando dos seus sentimentos e falando coisas, e fala. Aqui ele precisa transformar isso num visual, e acho que ele consegue muito bem, né, trazer o coração e alma de Guillermo del Toro pra dentro desse universo, assim. A trilha sonora também acho incrível. Você tem o Oscar Isaac no seu quase um rockstar aí, vitoriano. Total. Mas que é outro personagem em relação ao livro. O Jacob Elord acho que é uma surpresa, né? Por ser... Frankenstein gato. Frankenstein não. Pois é. Criatura isso que eu ia gata. falar. Criatura gata, Cara, é bonito, cara. Não tem... Porque quando você lê o livro, eles estão o tempo todo batendo na tecla de como essa criatura é grotesca, vil, você não pode olhar e tananá. Então, a sua imaginação, né, vai nas alturas. Aí você vai ver o filme, cara, tá bom, ele é um bonecão ali, meio... Ele parece não é até o feio Prometheus, assim. né? Tem uma hora ali o Prometheus que ele tá nas pedras. Ele ficou bem parecido. Verdade. E o nome do livro original é o... como que é? Como é que é? Tá aqui. Prometheus... Prometeu Moderno. Então, Isso, Prometeu Moderno, exatamente. Achei que fez até sentido. Então, lindíssimo. E assim, cara, tá lá tudo isso que a Bia contou do processo de criação do filme, e eu acho que pra mim é o que me faz ser apaixonado pela obra do Guillermo del Toro, é isso. Ele sempre privilegia a emoção e o design acima de qualquer coisa. O coração dele tá lá, né? Ele não tem vergonha de transformar qualquer tipo de racionalidade, né, ou de discussão ética em algo que é muito mais emocional do que necessariamente aquilo que o livro traz, que é uma coisa que eu gosto bastante do livro, porque ele tem uma discussão ética, né, muito grande, que o filme do Guillermo del Toro não está muito interessado nessa discussão ética, né? Ele vai mais para uma culpa moral, né? Ele tá mais... O motor psicológico que existe no livro, que é o que, quando você lê, te deixa com a cabeça girando, que é esse debate da responsabilidade entre criador e criatura, né? De que como que você faz quando você colocou um negócio, uma criatura no mundo. E o Victor vai ficando doido. Doido. Vai ficando doido, exatamente. Ele vai ficando pirado com aquilo, meu Deus, vai se afogando em culpa e tal. E aqui o Del Toro vai substituindo, né, essa tragédia por uma coisa mais terna, assim, uma coisa mais por uma figura de pai e filho, né? Inclusive ele muda o personagem do pai, do Victor. Isso. Então, pra mim o livro tem um impacto existencial que nenhum filme até hoje conseguiu trazer, e talvez nunca consiga trazer, porque são obras diferentes, né? São mídias diferentes. Exatamente. Isso aí. Porém, quando o Guillermo del Toro... Ele faz algumas substituições que depois nos spoilers a gente questiona, mas que, sem dúvida, ela funciona quando você vê que ele é um cara interessado em trazer esse lado mais emocional, né? De ser a criatura, de ter mais um aspecto de filho rejeitado, né? Ele vai trazer uns aspectos cristãos aí para dentro dessa história. Então, é uma releitura, né? Do Guillermo del Toro, que é mais, como eu falei, traz a estética dele, traz a emoção dele, é belo, é barroco, tá sangrando por todos os lados, como ele sempre gosta de fazer. Nem sempre acho que ele é equilibrado, traz essa profundidade que o livro traz, mas, cara, é impossível de você não admirar e de ficar completamente imerso. Se é a criatura definitiva... Não sei, a gente vai discutir isso. Se é o Frankenstein que faz jus à história da Mary Shelley, eu diria que não. Não acho que, se ela tivesse viva pra ver, se sentiria Nossa, ela teria várias perguntas. Ela cria um negócio, um monstro moral, assim, que, de novo, cara, traz tanto debate e é tão atual, né, pro que a gente faz hoje, né, em tempos de IA e tudo mais, que, meu, é loucura, né, você pensar nela escrevendo esse livro com 18 anos. Mas, enfim, é belo, cara. Não tem como você não terminar o filme com lágrima nos olhos. Inclusive, com a frase que ele termina o filme, cara, ele dá um outro significado, né? Ele dá um outro significado pra esse monstro, que aí
talvez vá de cada um decidir, né, o que gosta mais. Talvez sejam complementos, né? O livro vai tratar de um aspecto, o filme vai tratar de outro, utilizando-se da mesma história e tal. Mas, enfim, gosto bastante, mas saio dividido, assim, quando eu faço essa comparação, tá? Mas, de novo, cara, Guilherme Del Toro, né? Não tem... Pra mim, é difícil ver um filme do Guilherme Del Toro que não te toque de alguma maneira. Exato. Por mais que você talvez não seja tão afetado pelo filme, ele sempre vai te deixar questões e você sempre vai sair do filme com debates, perguntas, vontade de falar, vontade de ver de novo. Então, enfim, nos spoilers a gente trata mais desses temas. Boa. Você fica tão marcado que talvez anos depois, num painel ao lado dele, você desenhe 2 olhinhos na sua mão. Exatamente. E faça assim pra ele. Acho que o Forma d'Água, né, que foi o filme dele que ganhou o Oscar e tudo, teve muita gente que questiona, não gosta tanto assim, mas ele gera tanta conversa, né, que, enfim... Não é um cineasta raso, né? Não, ele é muito provocador. E eu acho que tem vários jeitos da gente ser provocador nessa vida. E dá pra você mudar de vários jeitos, né? Uma hora você é de tal jeito, outra hora você é de outro. Eu fiquei pensando que se ele é assim, tão obcecado... Eu fiz essa pauta antes de ir ao cinema, né? Porque a gente acabou de ver, tá fresquinho, né? Tá muito fresquinho. Eu fiz essa pauta antes, então eu já fui com a ideia na cabeça de que ele era uma pessoa muito obcecada, que está há anos pensando nessa história, nesse filme, nesse treco que vai, que não vai e tal. E aí, pra mim, no final das contas, essa identificação que ele tem com a criatura... Gente, eu vou tentar não chamar a criatura de Frankenstein, que é o que a gente faz toda vez. Isso, exato. Tá? Que não deixa de ser, porque o sobrenome dele seria Criatura Frankenstein, né? Porque é o pai dele. Isso. Mas é a criatura e o doutor Frankenstein. Enfim, mas não desistam de mim. Eu fiquei pensando nessa identificação que ele tem, que enfim, né? Eu acho que várias pessoas se sentem assim, incompreendidos, né? Eu acho que ela moldou bastante as mudanças que a gente percebe de comportamento. Porque existe um recorte específico da simbologia da criatura que ele quer falar, não só de pai e filho, mas tem outras coisas, enfim, que eu quero falar também, que eu não sei nem se ele pensou, mas eu, aqui do alto da minha cabeça, fiquei aqui pensando. Que eu acho que elas dão uma repaginada. Existe uma coisa que como essa história é muito antiga e muito famosa, e a gente já viu ela com todos os takes possíveis, né? Engraçado, não é engraçado, fantasia de Halloween, personagem de camiseta, meio que perdeu o peso, né, um pouco. Então eu entendo ele fazer uma criatura que tenha mais, não tenha a ver com a cabeça quadrada e o prego no pescoço, mas sim, parafuso, né, prego é outra coisa. E sim que tem a ver com essa visão mais... como você imagina um pedaço de um corpo que já morreu, pálido, né, e tal. A criatura ter a cara do Jacob Elord, de fato, em algum momento me tira, não porque ele tem essa cara, mas porque é extremamente o Jacob Elord ali. Não existe um momento depois do filme que ele fica com o rosto um pouco mais diferente, porque ele passa, né? O menino vive, né? Se tem uma coisa que ele faz é viver. Passa por cada uma que parece 2. Então... vai ficando ali marcadinho, né? Mas assim, quando ele tem uma hora que a cara dele é muito ele, aí eu fico meio que me tira do filme. O que é muito difícil, porque esse filme, eu não pisquei. 2 horas e meia de filme, tem que falar isso também, né? 2 horas e meia de filme que, cara, acabou? Já acabou? Então, pra mim foi uma experiência... muito esquecer que tudo existe à sua volta e só ficar sem piscar olhando pra tela. Pecadores, eu fiquei meio assim também. É uma experiência meio parecida que eu tive. Sobre a história, cara, com tudo isso, com toda essa... Mais uma vez, Guilherme Del Toro é que nem eu e o Iago. Se não for pra projetar, você nem sai de casa. Então, se ele se colocar tanto ali naquela história, pra mim deixou tudo muito... Eu senti demais a emoção. E aí eu comprei todas as mudanças e não achei ruim. Eu faço essa história que você me contar? Então me leva.
E ele leva pra caralho. Pra caralho. Ele não te deixa passar por nenhum percalço. Ele não te deixa passar sede. Não te deixa passar fome. Ele te dá tudo que ele consegue te dar do que ele realmente acha que tem peso de contar ainda nessa história. Que é uma história de pai e filho. Então a gente tem mudanças de personagens. Um personagem que era uma coisa, depois vira outra. Mas eu comprei porque essa história que ele quis me contar, eu achei ela bem feita. Tem algumas coisas. Eu gosto muito da personagem da mãe dele, que essas duas mulheres que usam o véu da realidade, né? Que é a mãe dele e depois a Elizabeth, que é a minha avó. Eu gosto muito da minha avó, sinto muita saudade da minha avó. É verdade. Né? Toda vez que eu olho pra ela, eu penso isso. Ela deu essa entrevista, tadinha. Enfim. Que é esse véu que... Existe um momento ali que se levanta o véu, que é a metáfora mais... Pessoal, agora ela está levantando o véu da realidade, hein? De olho aí agora, hein? Então, tem isso. Eu acho que a minha gosta tá bem, né? Ela tá boa dessa mulher, assim, muito... Essa mulher do romantismo, muito assim... E ao mesmo tempo também... combativa ali na hora que ela tem uma conversinha com ele lá. Sim, porque ela não deixa de ser forte, né? Ela é tipo a Tio, sabe? Do livro Tio. Assim, é legal porque assim, no livro as mulheres são bem secundárias, né? Idealizadas, assim. A Elizabeth é a pureza, né? Agora, aqui no filme ela tem um papel. Pra mim, o que ficou desse filme, apesar de todas essas coisas que o Guilherme quis falar, aliás, pra além da coisa da imagem que o Merigo já falou, tá? Tudo é um quadro, tudo é um negócio desesperador de lindo, tudo tem... Cada mergulho é um flash. Exatamente, cada mergulho é um flash, tudo luz e sombra, Caravaggio, é uma loucura. Mas, pra mim, ficou uma coisa que não tem como você fugir de si mesmo. Nunca. O Victor vive aquela coisa com o pai dele. E aí, quem é por ele, quem vê a doçura nele, é a mãe dele. Que enfim, né? Questões. Mas aí depois, ele vai reproduzir essa violência com o monstro. E quem vê a doçura no monstro é a Elizabeth. Ele repete tudo. Tudo. Que o pai dele fez. Ele faz tudo de novo. Porque é isso. A gente vive fazendo tudo de novo. Se a gente não quebra o ciclo, ou porque não tem coragem, ou porque, enfim, não se conhece o suficiente pra quebrar o ciclo, a gente repete tudo de novo. Você quer ir pros spoilers pra gente poder seguir? Porque aqui acho que a gente já tá... Calma, eu só quero falar uma coisa, que a criatura só sabe dizer uma coisa. Groot. I am Groot. I am Groot, exatamente. Não, o Guilherme Del Toro desmaiou. Lá na casa dele agora, não sei falando. Que é o nome do seu criador. E o que é esse chamado, se não você mesmo e o que você fez de você te chamando o tempo inteiro. Te chamando o tempo inteiro. Não tem como fugir. Agora vamos pros spoilers, porque tem mais dessa metáfora também, mas não tem como fugir. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Não morre, não vai pra lugar nenhum, vai atrás de você, vai chamar teu nome, vai encher o teu saco, vai comer da tua comida, vai falar, vai ficar com a mina que você, no caso, roubou do seu irmão, tudo. Você não tem como fugir de você mesmo. E não adianta o quanto você maltrata, o quanto você... Não tem como. Cara, eu fiquei com isso muito na cabeça, porque a vida horrível que o Victor leva até ali, e como ele quer fugir e romper a sociedade com esse grande lance que ele vai fazer, que vai mudar tudo. E todo mundo fala assim, cara, que ideia merda. E ele, não, a ideia é foda! Cara, pelo amor de Deus, isso que você botou, isso aqui é horrível, hein? Ele, não, vocês que não entendem nada. Cara, essa tentativa tão grande de fugir dele mesmo, de criar uma outra vida, porque a vida dele é uma bosta federal. O irmão dele, que é um coitado, meu Deus do céu, um menino que nem fala direito. Até ele tem uma esposa maravilhosa, eu não tenho nada. Então vamos ver. E aí, quando ele fica falando, você sabe dizer alguma coisa que não seja Victor?
E ele fala, Victor, fiquei assim, cara, isso é você mesmo no espelho, né? Tipo, cara, não tem como fugir. Eu achei. E me emocionou muito, 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 muito. Porque essa coisa dessa violência que ele tem com o monstro, que, enfim, existe também. E a mudança que é a Elizabeth tratar ele com carinho e ele responder a carinho. E depois, mais tarde, né, ele ir visitar aquele pessoal que também ajuda ele a aprender a falar e se portar e tudo mais. Eu acho que tem muito também com... Se você repete as paradas com você mesmo, não acontece nada. Se você... seu pai, sua mãe, sua avó, seja lá quem for, te ensinou, foi violento com você. E aí você meio que aprende que violência é o caminho para as coisas rolarem. E aí, se você faz isso com você mesmo, não acontece nada. Você piora, inclusive. Fica uma bosta, fica frustrado. Se você aprende que não é assim que as coisas funcionam e que tem hora pra violência, como ele vê naquela metáfora do lobo, o lobo, a ovelha e o cara da família que tem que matar o lobo, que no caso ele precisa da ovelha. Existe lugar pra violência na natureza, mas não dessa forma e desse jeito. Tem lugar pra tudo. Não é uma coisa assim, gente, o amor, o sorriso de uma criança, né? Não, tem tudo. Mas se for em tudo, fudeu. Mas aqui você vê, de novo, um filme do Del Toro, ele provando e mostrando o seu amor pelos monstros, né? Ele sempre colocou isso nos filmes que ele faz, e aqui a gente tem um monstro que, ao contrário do que a gente tem na obra original, que de novo, tô sendo chato, né? Vou ficar sendo chato. É porque eu tenho a lista. Mas... Você quer uma lista de 10 diferenças? Quero. Então vamos lá, antes da gente seguir, entrar nesses detalhes. A lista do Screen Rant, 10 diferenças do livro do filme. Primeira, o amor da Elizabeth pela criatura está só no filme. Essa coisa isso, meio... Não existe. Essa paixãozinha. No livro ela só é morta pela criatura, ela não tem nem tempo de saber... Que isso é uma coisa do que pra mim é... Que é mais um passo da loucura. Uma coisa que pra mim me deixa muito... Eu fiquei o tempo todo, por quê? E eu ainda não tive uma resposta. A não ser pela grandiosidade dele fazer aquelas cenas lindas de criação da criatura. O horror bonito, né? Porque é isso. É sangue, é corpos, é pedaços, mas o Del Toro faz daquele jeito o melhor artístico. Sangue, o mais lindo pedaço. Isso, exatamente. Que no livro é segredo, ninguém sabe. Só o Victor sabe o que ele fez e ele vai se condenar e vai se remoer por isso o tempo todo. Uhum. No filme não, você tem... É uma anunciação, né? Todo mundo sabe. Ele tá num castelo lá pra criar. Quando tem explode gente o castelo também, hein? Gente dando dinheiro, gente ajudando, é tudo, é um show, ele tá anunciando pro mundo o que ele vai fazer, e todo mundo sabe que a criatura existe, então tem essa diferença muito grande. Continua, Bia. Segundo, a Elizabeth amava Victor no livro e odeia ele no filme. Sim. Inclusive, ela não tinha nada a ver com o irmão dele. Não sei se odeia, mas despreza bem, né? E ela fala lá no confessionário... que ela isso, pecou sentindo ódio por ele. Olha aí! O Leopold Frankenstein é um pai muito mais cruel do que Alphonse Frankenstein. Você tem razão. Isso, isso aí, eu tava trocando. O pai dele não é esse cara escroto. É isso, mas eu acho escrotaço. Mas eu acho que o pai de certos diretores mexicanos podem ter sido escrotos com ele. Totalmente. O William Frankenstein, que é o irmão dele, tem um papel diferente e um destino diferente. Isso aí. Ele é uma criança no filme, no livro, e no filme ele já é o mais grandinho e participa, né? Ajuda a criar a criatura, né? Tá lá tudo. Exato. Falta a Justine, que que é a mina que vai ser culpada pela morte do William. Isso. E vai ser condenada à morte. Mas tudo bem, Cara, você contar essa história ainda, entrar nessa seara, ia demandar pelo menos mais uns 40 minutos de filme. No Screen Rant eles falam que tem a ver com a espiral de loucura do Victor, porque é mais tem uma a ver, culpa, exatamente. E é mais uma loucura que ele tá vivendo ali. Isso aí, porque talvez esteja na lista, eu não vou ficar me adiantando. Fala aí. No livro não existe o Heinrich Harlander, que é o tio da Elizabeth, a minha agora. Que é o financiador da loucura dele. Exatamente.
E ele não fica lá. Cara, eu amei essa parte que é, me bota no monstro. Você tá maluco? É claro que não! É claro que não! Eles ficam brigando pela pior ideia. É uma ideia ruim em cima de uma ideia pior, né? Não vou fazer isso. Enfim. A criatura do livro original mata muito mais gente. Isso, porque tem essa ambiguidade. Porque o que acontece? A criatura vai matar na forma de transformar a vida do Victor numa loucura. Então mata a Elizabeth, mata o William e tal, sempre nesse sentido. Então tem uma violência, uma ambiguidade, a criatura fala de uma forma eloquente. E aqui no filme, o Del Toro transformou a criatura, de novo, no amor dele pelos monstros. Ele é bem mais inocente, né? Trágico. Então não é a criatura que causa as mortes. A morte da Elizabeth vem de um tiro do Victor, por exemplo, né? Então são mudanças bem grandes, assim. E a outra coisa é que a criatura é imortal, né? Aqui ela não morre. Aí aqui a gente tem o destino do senhor que ensina ele a ler, a falar, não sei o quê, é bem mais trágico no filme do que no livro. No filme ele morre lá naquele ataque lá... Dos lobos, né? Dos lobos. E aí no livro não tem isso. E aí vamos para o X da questão, que é, no livro, a criatura não se reconcilia com o criador. Não se reconcilia, porém tem uma parte muito emocionante, que é, depois de tanto perseguir, para querer se vingar e matar, e quando ele vê o pai, né, o Victor morto, ele se emociona e fala, não, né? Tem todo exato. Aqui a gente tem um pedido de desculpa. De desculpas, que eu gostei. Eu gostei do filme, pessoal. Me prenda agora. Eu também gostei. Eu tô aqui discutindo porque o tema é muito bom, mas eu gostei do filme. Eu gostei dessa persistência. Cara, ele não morre, não adianta, não tem jeito. Eu fiz uma bosta aqui que o cara é imortal. Eu adorei. Eu gosto muito do momento da reconciliação, porque ela pede uma coisa que enfim, no livro fica aí... inclusive porque no livro a gente nem sabe se ele vai morrer também, né? A ideia é que ele... ele diz que assim, depois daquilo ele vai vai pro fogo. Vai pro fogo, exatamente. Eu vou criar uma pira e vou sumir Isso não é descrito, mas ele fala que vai fazer e o livro acaba. Exato. O que eu gosto essa ideia da gente ter um pedido de desculpa o Victor teve que ouvir os horrores que ele causou e que a criatura passou durante toda essa outra parte aí que ele não estava sabendo. E com o carinha do capitão do barco lá de testemunha, né? Ouvindo os dois lados da história. Exatamente. E aí ele teve que pensar e ele teve que... E ele chegar à conclusão de que, nossa, ruim demais, desculpa, né? Nossa, foi isso? Caguei legal, foi mal. E aí eu adoro... sabe quando a gente falou naquele filme do Stephen King, que a gente falou com o Tom Hiddleston? A Vida de Chuck. De Chuck. Isso. O Stephen King ficou muito feliz porque aquela era a coisa menos cínica possível. Eu gosto porque também não é cínico. Eu gosto da ideia de um homem endurecido. Del Toro não é. Que viveu, que fez só merda atrás de merda, usando lindas batas bufantes. E chega no final de tudo e ele olha e fala... desculpa. No livro, né? Tô chato, né? Hoje você tá... Eu tô no livro, do Frankenstein, cita 5 álbuns dele. Exatamente. Mas, cara, é que eu acho apaixonante mesmo essa história, porque acho que ela tem muitas temáticas e é legal, assim, tô falando isso, mas, de novo, eu gostei do filme e mostra o valor, o quanto que o Del Toro conseguiu explorar e dar uma outra roupagem, como que você falou, né? Que a gente tem no livro essa busca... A criatura vai se extinguir, ela fala, vou desaparecer no fogo, vai ser a redenção, e no filme tem uma criatura que não pode morrer. Só que o final é muito mais compassivo, né? Como você falou, eles vão encontrar um tipo de reconciliação e vai terminar num tom de perdão, né? E dessa criatura que vai viver eternamente. Inclusive com a frase, poema belíssimo lá que ele termina o filme. Do Lord né? Byron. Como é que é?
The heart Isso. will break and yet brokenly live on. Que é Exatamente. o coração vai se quebrar e ainda assim quebrado seguirá viver. Isso. Então é isso, cara. O Del Toro não tem nada de cínico, ele consegue fazer coisas belas Agora, e lindas. vamos lá. O ASMR de cortar a coxa, bicho. De serrar Caraca, ali aquele... Ele não poupa a gente de nada. Né? Não poupa a gente de nada. Eu acho que existem... Pensando em bicho, adoro um bicho. Adoro um bom bicho, né? Eu acho que tem... Adoro um bom bicho. Aquela coisa da cabeça, da foto da cabeça. É muito interessante. Eu gosto quando... De novo, é isso. Quando o monstro fica extremamente Jacob Elord, eu fiquei meio... tá. Mas... passa também, sabe? Porque ele ainda tem proporções monstruosas, ele tem uma pele esquisita, né? Uma pele, olha só, de gente morta, né? Ele tem uma voz, tem uma coisa da respiração dele diferente. Ele fala, né, Bia, uma palavra importante, que eu nem tinha me tocado, que é... Não. O Victor, que ele tá se curando, né? Então é normal que depois que ele vai ficando um pouquinho menos, né, monstruoso, né, e mais... Porque ele foi costurado, mas o tempo vai passando e e ele vai se humanizando, né, a metáfora tá aí, mas... É meio rápido, né, mas é como tem que ser, né, pra você... De novo, vou falar essa frase que eu mesmo tô me irritando com ela. No livro... Tem uma coisa que é muito mais idiota, que é, ele está naquela casa lá no escondido, e ele acha uma sacola justamente com os livros que ele precisava para poder se expandir mentalmente, né? Então é muito mais bobo, se você for pensar. Mas é isso, para a história poder seguir e continuar, a criatura precisa dar uma saída só, Victor, né? E conseguir ter algum tipo de compreensão das coisas pra a história acontecer. Tem uma outra cena, que é a cena em que ele vai tocar fogo em tudo, que é... Quando ele vai tocar fogo no castelo. No castelão tipo, vou lá, matar esse cara, e aí... Isso. Que é, pouco tempo antes, quando ele tá batendo na criatura, pedindo pra ela falar alguma coisa que não seja Victor, e pra ele dar a perna, fica, leg, bate nele, aí a criatura fica, ai, cacete. Esse cara, você me botou no mundo pra isso, irmão? Que isso? Não tivesse feito nada. E aí ele fica lá batendo nele, e aí tem uma hora que ele se irrita, pega a barra de ferro que o Victor tá batendo nele e dobra a barra de ferro, tipo, chega. Então, assim, ele é muito, muito forte. E aí o Victor quer prender ele na menor barra de ferro já feita pela humanidade e acha que ele não vai conseguir sair com uma facilidade ridícula. Que é o que acontece, ele só puxa e ele solta e depois ele quebra a corrente lá e tal. E aí eu fiquei pensando assim, porra, mas ele sabe. E aí veio uma outra coisa na minha cabeça. Pensando nesse caminho pelo qual eu fui, de o monstro ser também uma coisa, uma versão sua, né? Que você maltrata porque você não gosta do que você vê. Será que essa barra de ferro ridícula é inconscientemente uma tentativa do Victor falar assim, cara, você tem uma chance de se salvar? Sai fora, né? Porque ele sabe, ele tem noção da força da criatura. E na hora que eu tava assistindo, eu falei, não é possível que o Guilherme Del Toro não ia pensar nisso. Ele pensou em tudo, então fiquei nessa... Sim, faz sentido. Eu gosto de uma coisa que a Elizabeth fala pra ele ali, quando ela tá vendo a criatura. A hora que ela fala assim, eu falo português, mas é melhor você falando em inglês. Essa hora foi foda, né? Todo mundo no cinema se emocionou. Ai, com essa mina, coitada. No Brasil nunca vai ter... Comigo, nunca mais vai ter paz. Enquanto eu estiver viva, Carlos Merigo. A neta da atriz Maria Gladys nunca terá... Ela é uma distração pra gente, né? Quando ela aparece, fala... Exato. Que ela fala pra criatura, desculpa, eu tumultuei. Não, que o Victor fala... tudo bem, ele não sabe o que tem. Ela fala, mas você sabe, né? Ela fala, ele não sabe que existe melhor, mas você sabe. Por que você tá fazendo isso, né? Exato. Então, ela é essa vozinha como que você falou? Tira o véu. Tira o véu. Pessoal, está aberto o véu, né? Isso. E ela não coloca mais. Existe aquela conversa dela também, na hora que eles brigam ali na escada, que ela tá falando, porra, você
Você não vê a pureza dele. Ele, que pureza, vai tomar no cu. E aí ela, pureza sim, como que não? E ela fala um negócio que talvez por ele ter sido concebido sem pecado, ele seja um suspiro do divino, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa católica, né? Acho que católica cristã como um todo, né? Da concepção sem pecado, entre aspas, sendo o pecado transar pra criança nascer. Que eu fiquei pensando até nela idealizar a criatura, uma coisa também meio do divino, assim. Desse amor que ela sente por ela e por essa compaixão, quase como a compaixão que ela sentiria se ela visse Jesus na frente dela, sabe? Sim, sim. Eu fiquei... Porque tem essa coisa, como você falou antes, né? Religiosa no meio, que eu acho que é bem-vinda pela construção da coisa. Eu gostei. Porque aqui ele vai fazer isso, né? Transformar a história, quase um drama de empatia, né? Que você falou, ela vê nele uma figura inocente, tanto que o filme tem essa mudança que é grande, ele não mata ninguém, então você não tem mais essa ambiguidade, né? De falar, pô, ele... Coitado, né? É um monstro, mas ao mesmo tempo matou a criança, matou não sei quem. Não, aqui ele não mata ninguém, ele só tá ali tentando ter um amor retribuído pelo pai, né? Mas eu acho que a conversa sobre violência existe ainda. É que ela é de uma outra forma, mas da moralidade da violência, e eu adorei. Porque é isso, quando a gente fala das coisas fingindo que as coisas não existem, a gente cria um tabu em cima delas e isso vira brasa, enfim, né? Então, quando você fala assim, gente, uma pessoa boa é uma pessoa que não pensa em nada de ruim, é uma pessoa que nunca imaginou matar a coleguinha da escola, é uma pessoa que sabe que as coisas não sei o quê. E aí vira como se você tivesse que ser uma coisa só, e aí como a vida não é assim, nunca foi e jamais será, você fica muito confuso quando as coisas se complexificam na sua frente. E eu gosto quando ele olha e ele fala que ele entende que a natureza do lobo é praticar a violência, não porque ele... Porque ele odeia, né? Isso, não porque ele odeia a ovelha, mas porque é dele e, por sua vez, o dono das ovelhas pratica a violência com o lobo, não porque ele odeia o lobo, mas porque, no caso, ele precisa das ovelhas. Então, existe Quem vai quebrar? Um negócio que é de... Existe um lugar pra tudo, pro que a gente considera feio, pro que a gente considera violento, ou que é violento objetivamente, dar um tiro em alguém é violento. Porque tudo depende do contexto das coisas e a ideia de uma bondade única ou de uma maldade única é burra, né? Se o Frankenstein é feito de várias partes. O Frankenstein, olha lá, eu falei. A criatura é feita de várias partes. A gente também. A vida também. Tudo é complexo. E se seu pai foi escroto com você, pode parar de falar com ele, eu deixo. Muito bem. Olha, ficaria aqui mais filosofando. Esse é um dos episódios que, se fosse 3 horas de episódio, a gente ficava. Muito foda. Não, tem uma. Eu anotei várias questões que a gente poderia ficar aqui. Desdobrando. Esmirilhando. Desdobrando. Muito bem. É isso. Mas é isso, né? Quero ver de novo. Eu também quero ver de novo. Caio não foi comigo, ele precisa ver no cinema, senão ele vai morrer. Tem que ver. É isso. Veja no cinema, se você puder. Fica o recado. Veja. Isso aí. Cara, a minha nota aqui, ela é muito... Tem a nota, né? É verdade. Tem a nota pra dar. Ela não tem tanto valor quanto o que a gente acabou de discutir aqui, no quanto o filme me deixou pensando e com vontade de ver de novo. Eu dei 3,5, mas... 3,5 não é uma nota ruim. Mas eu fico muito querendo aumentar, assim, porque merece, né? Mas eu tô no 3,5, mas eu vou ver de novo. Tá? E aí depois eu volto. Eu reviso. Uma nota nunca é escrito em pedra, gente, tá? Jamais. Ela aumenta, ela diminui. Às vezes ela diminui muito. Como eu falei pra você, Bia, eu assisti Legalmente Loira numa época, e aí eu não gostei tanto. Tinha dado 2 estrelinhas. É demais. Aí eu assisti de novo recentemente e aumentou pra 4. Dobrou a minha nota. É muito bom, você tem que ver o musical do Legalmente Loira. Vou ver, a Nina tá doida, ela tá vendo tudo de Legalmente Loira, quer ver até o 2. Eu falei, cuidado. Não. Cuidado. Falei, cuidado. Melhor não. Melhor não. Mas ela que acabou a temporada em São Paulo, mas quando voltar, eu vou pegar ingresso e vou levar a Nina. Pô, da hora, ela vai pirar. Ela vai. Não, e o musical é super gostoso ainda de ver. Vai, 3,5 de verdade? Bia. 3,5. Tá, a minha aumentar. É 4,5.
Carai! 4,5. Para. Olha isso. Olha o que a gente conversou. Olha, a gente quer ver de total. novo no cinema. Total. Entendeu? Total, 4,5. total. A média fica 4, que eu acho que tá justo. Que eu sou muito apegado e tô nessas de, se gostas tanto do livro, por que fez isso? E se a Mary Shelley tivesse Mas aqui tem pra ver, ela sentido, ia você adorar. falou uma coisa que eu não tava pensando, que é isso, uma história tão conhecida, vai fazer de novo, e talvez não seja uma discussão ultrapassada, né? Porque a moral da história original, os limites que o homem deve ultrapassar, pode ou não fazer, né? Vai criar, vai fazer papel de Deus, vai criar uma criatura. Talvez essa seja uma discussão ultrapassada, né? Com tudo que a gente tem visto. Não ultrapassada Doutor... a discussão em si, mas talvez a forma pode vir de outras... Exato. Aí o Guilherme Del Toro pega isso e vamos repaginar para falar de uma coisa mais, né? Desse sofrimento, né? Dessa tragédia emocional, desse trauma familiar que é causado e que no fim das contas, tudo bem, é isso, mas é isso que nos torna humanos no fim das contas. Isso. Então, Exato. eu acho que conversa mais com os nossos feito de várias tempos. partes, não é uma exclusividade da criatura. Boa, Bia Feroto. Então é isso. Bom, um beijo. Voltamos no próximo episódio. Beijo. Tchau.